Uma maravilhosa tarde para você que nos acompanha aqui no programa Engenheirando, o único programa da TV brasileira voltado para discutir temáticas de engenharia de forma muito inteligente, mas sem perder a leveza, sem perder a simplicidade. E o meu compromisso com você é sempre receber um convidado de altíssima patente da engenharia para discutir de forma inteligente e trazer um aprendizado para você. E hoje eu tenho o primeiro representante da engenharia de controle e automação. O papo hoje vai ser de altíssimo nível, mas antes de apresentar o meu convidado, meu diretor, solta a vinheta. E o meu convidado de hoje, ele é graduado em Engenharia de Controle e Automação pelo IESAM. Ele tem mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica na área de Robótica Autônoma pela Unicamp. Tem experiência em desenvolvimento de hardware com foco em robótica e sistemas embarcados. Trabalha na empresa Sincar Autônomos com desenvolvimento em robótica aplicada à logística e delivery. Rapaz, o cara aqui é muito importante. Hoje vamos falar de robô e o meu convidado de hoje é o engenheiro Pedro Ramon. Pedro, obrigado por ter aceitado o convite do programa Engenheirando. Obrigado, eu que agradeço. Uma honra aí estar participando e muito legal a iniciativa do programa para poder estar divulgando engenharia aqui no Pará, né? Todos os trabalhos que nossos engenheiros vêm fazendo e a competência que a gente tem aqui, que dá orgulho para a gente. Então, muito bacana ter esse tipo de iniciativa aí. Legal, Pedro. Tenho hoje muitas perguntas para falar de robótica. Eu não entendo nada disso. Minhas perguntas vão ser sinceras, eu quero aprender. E assim, essa é uma classe, não sei se ela é escassa, você que vai ter que me falar disso. Eu não ando pela rua e estou me esbarrando todo dia com um engenheiro que trabalha na área de robótica, né? Eu até que já quero, vou até quebrar o protocolo do programa, antes de a gente botar o capacete. É, essa área da engenharia de automação, ela tem menos representantes, é uma engenharia nova no mercado. Bom, a engenharia de automação, no sentido como uma área, isso já existe há muito tempo, muitas décadas na verdade. Só que as técnicas, tanto de controle como automação, porque o nome do curso Controle e Automação, não tem controle e automação à toa, é porque realmente são, digamos assim, áreas diferentes que trabalham juntas, vamos dizer assim, né? Então, tanto as técnicas de controle quanto aplicações em automação eram utilizadas dentro dos cursos de engenharia elétrica ou engenharia mecânica. Um dos dois normalmente fazia esse tipo de tarefa. Aí, só que ao longo do tempo, com a especialização das engenharias, a gente precisou ter um profissional que fosse especialista na área de controle e automação, barra mecatrônica, também podemos chamar assim, né? Então, por isso surgiu o curso de controle e automação, mas já tem também algumas décadas aí, mas é uma engenharia bem mais nova comparada às engenharias tradicionais, como civil, mecânica, elétrica. Então, assim como, por exemplo, engenharia de telecomunicações, computação, o controle e automação também é uma especialização dessas engenharias tradicionais. Então, por isso que talvez a gente não veja tantos, né, engenheiros de controle e automação quanto de outras engenharias mais antigas aí. Ah, legal. Então agora sim, engenheiro Pedro, vamos engenheirar? Vamos nessa. Ah, legal. Cara, estou muito feliz de receber alguém dessa área de atuação. A gente recebeu alguns engenheiros civis, muita gente da área ambiental, estamos em ano de COP30 e esse tema está muito em alta, mas vi aqui na sua apresentação que você tem experiência com robótica. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é qual é a formação que o engenheiro precisa ter para ele atuar na área de robótica? Certo. A robótica, por definição, ela é multidisciplinar. Elas vão ter vários. Tu precisa necessariamente de um conhecimento horizontal para trabalhar com robótica, né? A robótica, a gente pode dividir de forma resumida como um conhecimento que tem os ramos da mecânica, elétrica e computação. Muita gente gosta de dividir dessa forma e eu também gosto. Acho que faz sentido disso daí, que se a gente pensar um mecanismo robótico, né, por exemplo,
um carro autônomo. Vamos pensar um carro autônomo. A gente pode chamar isso de robô, um mecanismo robótico, né? Que ele faz ele consegue realizar uma tarefa de forma autônoma sem necessidade da intervenção do ser humano ali e tudo mais. Então ele tem ali partes mecânicas, por exemplo, né? Que obviamente tem o conhecimento do engenheiro mecânico ali para estar desenvolvendo esse tipo de dispositivo. Todos os dispositivos elétricos também, toda a parte de chicote, a parte das placas de acionamento, injeção eletrônica e tudo mais, controle computadorizado, tudo isso parte da elétrica. E a parte de computação, a parte dos algoritmos embarcados dentro dos computadores que estão ali naquele veículo, por exemplo. Né? Então, isso vale para qualquer tipo de robô. Por exemplo, robô industrial também é a mesma coisa. Ele tem a parte mecânica dele, né? Do mecanismo em si, a parte dos drivers, dos motores, dos circuitos de condicionamento de sinal, dos sensores, tudo isso é a parte da elétrica, a parte de computação. Poxa, a parte de eu conseguir programar aquele robô, como que eu vou interfacear com aquele robô, que tarefa ele vai realizar. Então, a parte de programação ali, a parte da computação. Né? E os algoritmos de controle também, inclusive, que eu tinha comentado anteriormente, também são implementados de forma... também é uma aplicação também de computação, né? Também é um conhecimento que vem da computação. Então, essas três áreas aí, é bom que o engenheiro tenha esse conhecimento horizontal dessas três áreas, e por isso que engenharia de controle e automação muitas vezes é associado com robótica, porque a gente acaba ganhando esse conhecimento mais horizontal, vamos dizer assim, né? Assim como, por exemplo, o programa tem recebido mais engenheiros ambientais e civis, por exemplo, na construção de um prédio, eu vou tentar fazer uma analogia, né? O engenheiro civil seria o cara, talvez, que faça várias interfaces aí, por exemplo, a parte da fiação, toda a parte de instalação elétrica, vai ter um engenheiro eletricista responsável por isso. Então, o engenheiro civil ele precisa conhecer sobre a eletricidade para ter essa interface com ele. A parte do elevador, mesma coisa. O elevador tem que ser um engenheiro mecânico, não é um engenheiro civil que vai fazer o elevador, que vai assinar, um engenheiro mecânico que sabe as normas e tudo mais, tudo que compõe o elevador. Então, o engenheiro civil ele precisa saber essa interface. Então, o engenheiro de controle e automação ele tem esse conhecimento amplo para conseguir conversar com o engenheiro eletricista, mecânico, o engenheiro de computação também. Só que a engenharia de controle e automação, a mecatrônica, né, ela não é só, vamos dizer assim, muita gente entende como se fosse um pato, né? Não nada direito, não voa direito. Na verdade, não é isso. Na verdade, é uma formação que tu tem uma base sólida dessas três áreas, mas tu tem uma especialização, tu vai ter um conhecimento, não agora horizontal, tu vai ter um conhecimento vertical em alguma área. E no caso do engenharia de controle e automação, no meu caso, na minha formação, é na área de controle de processos, na parte com aplicação utilizando eletrônica, principalmente. Né? Então, eu acabei focando essa formação de controle eletrônico, vamos dizer assim, para robótica, porque, por sinal, por um acaso, foi o meu objetivo ali. Né? Então, mas qualquer engenheiro, por exemplo, se o engenheiro eletricista, ele também pode trabalhar com robótica, óbvio que pode. O engenheiro mecânico também, o engenheiro de computação ou um cientista de computação, até engenheiro de software também, eventualmente pode estar trabalhando com robótica. Então, qualquer dessas formações, até engenheiro de materiais, enfim, eles podem também estar trabalhando com robótica, né? Mas ele vai ter uma especialização, mas é bom que ele tenha esse conhecimento mais amplo ali da área. Legal. Então, eu quero trazer aqui uma pergunta sobre robô. Eu penso que toda a nossa audiência queria perguntar isso para você que entende aí de programação, não sei se posso dizer assim, Né? de robôs. E a pergunta é, os robôs, eles podem nos substituir? O que tu pensa sobre isso? Né? Muito se discute sobre essa ameaça. E qual é a tua opinião sobre o assunto? Ó, pode. Pode. Resposta curta é Eu essa. Tá? imaginava. Resposta curta pode. Tá? Inclusive, aos poucos, já tem substituído, né? Já tem substituído algumas atividades. Assim, por exemplo, a gente tem que pensar que também existe diferença entre substituição e, vamos dizer assim, uma substituição do ser humano, do cargo do ser humano, daquela profissão, e substituição do esforço humano, por exemplo. Então,
quando eu falo de um sistema, não necessariamente de robótica, mas de automação, de reconhecimento facial que substitui um porteiro. Não, simplesmente chega uma pessoa, faz o reconhecimento facial e abre a porta para o morador, pronto, realmente substituiu o ser humano. Ali substituiu, não tem o que fazer. Né? Agora, para uma outra situação que, exemplo, um robô de cirurgia. Tem muito robô de cirurgia, certo? Ele não está substituindo o médico, ele é uma ferramenta para o médico, ele vai amplificar as habilidades que o médico já tem. O médico vai precisar ainda realizar a cirurgia ali, só que o robô vai servir como uma ferramenta para executar aquilo de forma mais otimizada. Então, nesse caso, não está substituindo o ser humano em si, está substituindo só um esforço que aquele ser humano precisaria ter para aquela tarefa, por exemplo. Mas, quando a gente fala de robô, uma coisa que está muito em alta hoje é robô humanoide. Né? Muita gente tem ficado com medo de robô humanoide também, que parece coisa de filme, e parece coisa de filme mesmo, por enquanto. Né? Ainda é algo ainda é um sistema que é caro, é bastante caro. Então, acho que por conta disso, acho difícil um robô humanoide substituir um ser humano em atividades, digamos assim, mais finas, por exemplo, um eletricista. Eu acho muito improvável que ele seja substituído por um robô humanoide, por exemplo. Não porque o robô humanoide não conseguiria fazer isso. Ele mecanicamente ele vai conseguir, com certeza vai conseguir. Só que ele vai ser tão mais caro que uma pessoa para fazer aquilo que eu não entendo como isso seria viável. Eu acho que pode ter um ou outro setor mais específico, que dê para investir mais grana, que pode ter esses robôs para poder substituir o ser humano. Tudo bem, né? Para às vezes até executar um trabalho mais rápido, pode ter. Agora, de forma geral, eu não acho que vai desempregar o ser humano nesse sentido. Então, eu sou a favor de robótica, automação, tecnologia que faça sentido, que esteja resolvendo de fato um problema e que não esteja criando um outro. Porque se eu estou resolvendo um problema, por exemplo, de alguma situação, mas eu estou tirando o emprego de uma pessoa, de várias pessoas, eu estou criando outro problema. Estou resolvendo um problema técnico, criando um problema social. Exato. Mas assim, Pedro, às vezes até ambiental também. Sim. Mas deixa eu te perguntar, essa questão, gostei de robôs que faz cirurgia. Isso já é real? Existe no Brasil? Sim. Um robô eletricista, rapaz, isso já existe? Ainda não, mas é um potencial. No caso do robô cirurgião já existe. Mas ele faz o quê? Ele corta? Isso. Ele faz sutura? Tu consegue cortar com uma precisão absurda, porque pensa que o que acontece? O médico, ele opera o robô. O robô, inclusive, tem vários pedais, como se fosse como se ele fosse um pianista ali, né? Digamos assim, manipulando aquele robô. Ele está como se estivesse dirigindo mesmo um veículo, o médico ali operando aquele robô. Só que o que acontece? O médico, por melhor que ele seja, ele vai ter ruídos, vibrações do braço dele. Né? Por mais preciso que seja, o robô ele consegue atenuar essas frequências, vamos dizer assim, dessa vibração que o braço dele natural vai ter e deixar passar só a frequência, falando em termos de processamento de sinal aqui, deixando passar só a frequência necessária para o corte. Então, ele vai ter uma precisão muito maior, tanto que os tempos de recuperação para uma cirurgia robótica é muito menor do que o médico fazendo no braço mesmo aquilo lá. Uau. Sabe? Então, isso que é muito interessante no caso da cirurgia robótica. Né? É uma coisa bem-vinda aí. Nossa, tô chocado. Está em alta, né? Sim. Elon Musk, humanoide, isso aí está em alta agora. Exato. E assim, eu acho que há 10 anos atrás achava que isso era o futuro. Hoje já é o presente. Sei que tem muita coisa até que já existia, que só não estava na mídia. Uhum. Assim, tu tocou num assunto bacana. O médico meio que operando esse robô. Será que vai chegar um momento que não precisa mais nem do médico para operar o robô? Tem tecnologia para o robô sozinho fazer o que ele tem para fazer sem precisar desse humano na sala? Eu sei que alguém configurou, que aí é tua área, né? Uhum. Alguém configurou, mas será que sem alguém na sala, o robô sozinho consegue dar conta do recado? Tu acredita nisso? Eu acredito, sim, uma hora vai ser possível. Vai ser possível. Só que aí que está.
tem a questão da confiança. Tudo é questão de confiança. Eu ia chegar nesse Né? assunto. Então, o que seria o seguinte, a gente tem que pensar que, mas o robô, e se o robô errar? E se o robô errar? Poxa, é complicado ali, por melhor que ele seja, e se ele errar? Aí pensa assim, tudo bem, mas será que as pessoas não vão decidir? Talvez não se trate de o robô é capaz de errar. Eu acho que talvez se trata de o robô capaz de errar menos que o ser humano. Se o ser humano errar, vamos supor, 5% das vezes e o robô errar 3%, por que tu vai escolher o ser humano? Essa aqui é a complicação. Né? Uau. Essa que é a complicação. Mas até chegar a esse nível, tem uma estrada aí que vai ter que correr, que aí cai naquela sensibilidade que eu estou te falando de ter cuidado, de, poxa, acabar substituindo tanto ser humano que pode causar vários problemas aí, né, cara? Só que a gente acaba não só as pessoas, mas os próprios engenheiros também, né, desenvolvedores de tecnologia, acaba se vislumbrando com o que está desenvolvendo. E aí eu fico lembrando daquele juramento que a gente faz quando a gente se forma em engenharia. Eu juro, né, não me deixarei não me deixarei cegar pelo brilho intenso da tecnologia. Não sei se tu lembra disso. Então, só que a gente Vou te esquece enganar, disso. não lembro disso aí, Não? não. Então, muita gente não lembra mesmo e não cumpre esse juramento, mas é um juramento. Eu, quando fiz o juramento, eu fiz sério. Então, eu tomo muito cuidado para não cair nessas armadilhas de, nossa, isso é tão legal, vamos... Poxa, mas qual é o impacto que vai dar nisso aqui que eu estou fazendo? Sabe? Será que vale a pena eu ficar tão animado assim com algo que... Não posso ser egoísta. Então, tem esse lado aí que, por mais que a tecnologia seja muito interessante e acho que é muito bem-vindo, né? Por exemplo, no caso de cirurgia robótica, é muito bem-vindo. Parte de segurança, por exemplo, drone, né? Para fazer segurança de algum ambiente, ou algum veículo mesmo robótico para ficar fazendo uma rota ali, para auxiliar por exemplo, o robô, eu acho que eu não concordo do robô ser capaz de estar armado, por exemplo. Sim. Está armado. Mas ele consegue, e consegue fazer muito melhor que uma pessoa. Já é possível, Uau. né? Só que o que acontece? Eu sou a favor do robô fazer reconhecimento. E o ser humano tem que tomar decisão do que fazer ali, naquela situação. Aí sim. Né? Uau, Aí sim. rapaz, essa discussão Esse tipo ela de- vai muito longe, É, cara. é complicado. Eu tô te ouvindo, já tô preocupado de acabar o tempo do programa, rapaz. Eu tô pensando num novo programa já para você. Né? É isso. O drone, ele é um robô? É um tipo de robô também. É um Tipo de tipo. robô. Na verdade, porque quando a gente fala drone, né, normalmente as pessoas pensam no quadricóptero, né, que é aquele dispositivo que tem 4 hélices ali, vai Sim. voando, tudo mais. Mas drone também que é um drone de asa rotativa nesse caso, né? Mas tem drone de asa fixa, que é como se fosse um avião mesmo, né? Que aí tem aplicações que, poxa, aí é muito interessante, aplicação em agricultura, por exemplo. Sim, Aí é sim. muito interessante, que aí, poxa, tu está realmente resolvendo um problema, né? Está resolvendo um problema ali. Então tem essas aplicações. Então sim, o drone é um tipo de sistema robótico também, né? Que Sim. também pode, se tu botar uma aplicação dele para agricultura, por exemplo, para segurança, vai ser uma coisa bem-vinda. Agora, se tu bota uma arma nele, aí, entendeu? É uma ferramenta. Dependendo da aplicação, pode ser algo muito bom, algo ruim. Nossa, É, essa é uma linha muito tênue, né, cara? é Porque quando complicado. tu pensa na agricultura, substituiu alguém? Talvez. Mas eu Possivelmente. acho que além de ter substituído, ele alcançou uma eficiência que os humanos não tinham, né? É. Uma rapidez, Uhum. diminui o prazo, o custo-benefício é melhor, então Às vezes aperfeiçoou. menos agrotóxico e tudo mais. Então tem coisa que às vezes compensa. Tem coisa que às vezes compensa. Tem que saber medir isso, né? O que vai compensar ou não aí. É Uau, verdade. eu tô te ouvindo. Um exemplo simples, eu tô lembrando, esse ano eu fui visitar um primo meu na Suíça. Uhum. Eu acho que isso já deve ter chegado aqui, né? Até porque não sei se posso fazer propaganda, mas com a Shopee, com esses chineses, tudo já chegou em todos os lugares do mundo, né? Uhum. Mas eu fui visitar meu primo e ele tinha, eu acho que eu posso chamar aquilo de robô, Uhum. era aquele robô que limpa. Ele é um quadradinho Perfeito. assim, aí ele falou, ele clica um botão, ele colocava aquele quadradinho no chão, não sei Uhum. nem como é o nome daquilo, Uhum. e ele ia beirando,
limpando, ele vai lavando e fazendo tudo. E aí ele fazia toda a casa. Aí ele me falou, olha, 30 minutos a minha casa tá limpa. Perfeito. Quando ele bate numa cadeira, ele contorna, ele pega os pontos mais as brechas, ele sai daqui da sala, entra no quarto. É isso Falei, aí. cara, É isso aí. Isso aí, a gente pode, falando de robô, né, de definição de robô, eu gosto de pensar assim, o robô é um elemento, é um dispositivo eletromecânico que é autônomo ou semi-autônomo. No caso, eu falo semi-autônomo porque tem caso do robô de cirurgia, né? Que ele, né, sim. então, autônomo ou semi-autônomo, que interage com o mundo. Aí tu pensa assim, ok, drone interage com o mundo? Sim, ele está vagando ali, por exemplo, no caso do robô de aspiração, mesma coisa também. Um robô de manipulação para montadora de carro, para fazer solda, fazer pintura e tudo mais, também é um robô, a gente pode botar como robô, dessa forma, né? Então, sim, esse robô, esse dispositivo aspirador autônomo, a gente chama de robô também, né? Que ele utiliza técnicas de navegação robótica, esse tipo de dispositivo. E dependendo do custo desse dispositivo, ele vai ser melhor ou pior ali na atividade dele, no caso de limpar a casa, que é uma outra aplicação muito interessante. Tu não está desempregando uma diarista, tu está dando, na verdade, acelerando o trabalho dela, né? Tá dando vou botar assim, otimizando o trabalho dela. Então, né, da pessoa que está limpando ali. Então, isso para mim é muito bem-vindo, no caso do robô aspirador. E ali tu aplica técnicas, para tu desenvolver um robô desse, tu aplica técnicas de robótica de navegação, sim. E aí tem, no caso tu falou que ele bate na parede, provavelmente, talvez ele não tenha sensores de, por exemplo, câmera, LiDAR também, né, baseado em laser, sonar, por exemplo. Então, tem robôs que são mais baratinhos, né, que ele acaba utilizando o próprio sistema de colisão dele para mapear o ambiente. Ele tem que saber mapear aquele ambiente que ele está desconhecido e navegar dentro desse ambiente mapeado. Sim. Né? Então, Na assim, verdade, eu acho que ele nem batia, ele vai e rente a vai parede. rente. Então isso é bom, isso é E bom. ele vai de um vértice a outro. Aham, Então ele primeiro mapeia, perfeito. deve calcular ali a área em metro quadrado. É. E é um software, né? Uhum, Eu exato. posso chamar, assim, eu quero ir no conceito, eu gosto dessa questão. Robô, ele é uma máquina, Uhum, todo robô é uma máquina que obedece comandos autônomos ou semi-autônomos, é isso? E uhum. tem uma programação, É. tudo é gerenciado por um software. Exato. Por isso que eu gostei de abrir falando daquela questão do mecânica, elétrica, computação. Exatamente. A questão do software é a parte do conhecimento de computação, né? Eu tenho que saber, por exemplo, onde que esse software vai estar, qual é o tipo de arquitetura daquele processador, com a memória e tudo mais, qual é o tipo de, se for um caso, microcontrolador para estar controlando esse robô. E ele vai estar ali, um software embarcado lá, que ele foi programado por alguém, né, parte dele. E aí dentro desse software, aí uma coisa que eu queria desmistificar um pouco aqui, tá? Que toda vez a gente, uma coisa que até eu fico meio assim de saco cheio, né? Todo mundo fala de IA toda hora e fala como se todos os robôs tivessem IA. Isso não é verdade. Tem muitos sistemas robóticos que têm zero IA, não tem nada de IA. São simplesmente algoritmos, vamos dizer assim, tradicionais. Por exemplo, no caso desse robô de aspirador, é muito possível dele não ter nada, nenhuma técnica de IA, sabe? Nenhuma técnica de IA. Algoritmo genético, rede neurais, não tem nada disso. Seja simplesmente técnicas baseadas em filtro de Kalman, que a gente fala, né? Que são técnicas de fusão de sensores. Ou seja, eu tenho, falando de forma resumida, né? Eu tenho um sensor que consegue computar um odômetro, por exemplo, como se fosse um carro, né? Ele consegue computar quanto que eu desloquei. Só que essa computação desse deslocamento dele pelo odômetro, ele é propenso a erro que vai se acumulando, porque pode ser que derrape a roda, pode ser que deslize, a própria imprecisão mecânica, cinemática da construção do robô vai causar erros ali de integração dessa velocidade, posição que o robô está se deslocando. Então, ele precisa ter um outro tipo de sensor para fazer essa fusão, que isso, no caso, seria laser, câmera, etc., para ele ter referências. Um robô sem sensores para medir o ambiente é como se fosse uma pessoa cega tocando na parede, vamos dizer assim. E aí, quando tu abre teus olhos, opa, tenho minha referência. Aqui
é a rua tal, cidade tal. Entendeu? Então, é isso que dá Então, tu consegue fazer esse tipo de navegação utilizando essas técnicas, assim, né? Legal, muito bom. Rapaz, o tempo tá voando. Queria te ouvir mais uma hora, tenho mais perguntas para fazer. Mas, meu diretor, tem uma imagem aí que o Pedro trouxe. Eu acho que é a aplicação de um projeto. E assim, fala de como tu atua hoje. Tu atua hoje dentro da robótica, como tu atua, onde tu tá atuando e que é essa imagem? Explica pra gente. Esse daí Bom, eu trabalho na empresa Synchro Autonomous, né, que é uma empresa, é uma startup, né, canadense brasileira. Eu fico na parte de desenvolvimento de hardware, mais na parte de eletrônica ali, né, que mexe com a parte de gerenciamento da energia da bateria, do veículo, a parte de acionamento dos motores, por exemplo, né, que a gente tem motores aqui no veículo para poder se Isso aqui locomover. é um robô. Vou Exato. adivinhar. Exato. A gente pode chamar de robô, que é a Essa, mesma coisa. essa parte de baixo aqui. Isso aqui não faz parte. Não, esse aqui é Isso aqui é dele. o que isso aqui é o que o pessoal de bicicleta e Exato. moto tá levando. Não acredito, vai me dizer que o robô está substituindo Não tá, os não tá. entregadores do Não, iFood. veja bem, não está. Isso é bom enfatizar. É bom enfatizar, imagina. Na verdade, isso aqui é um trabalho que a gente desenvolve para justamente fazer aquela coisa do auxiliar o motoboy. Né, auxiliar o motoboy. Então, o que acontece? Poxa, tem tanto pedido no iFood e o motoboy precisa ficar, às vezes, passando por situação de perigo para tentar entregar no prazo, aquela coisa e tal. Aí tem duas situações que são muito complicadas para o motoboy, muitas vezes. Que é ele ter que entrar no shopping para pegar o pedido e ir lá no hub ir lá no hub do iFood, alguma situação assim complicada, ou seja, ele perde tempo. Muitas vezes tem casos, vários casos aqui no Brasil, do motoboy não poder entrar com a mochila dele dentro do shopping. Ele tem que deixar do lado de fora. E aí fica uma coisa meio, né, sensível ali, vai que acontece alguma coisa, né? Então, e outra questão também é o motoboy chegar num condomínio para fazer a entrega do pedido, chegar no condomínio, só que aí ele perde tempo fazendo cadastro, tem que procurar a casa da pessoa e tudo mais. Então, a nossa aplicação, uma das aplicações desse veículo aqui, no caso do iFood, né, é justamente para fazer essa parte de primeira e última milha, que o motoboy, que fica inconveniente para o motoboy. Então, o que acontece? Em vez de o motoboy ter que entrar no shopping, procurar, não, o robô ele pega já da lanchonete, se for o caso, já leva para ele na entrada ali, e o motoboy se faz, pronto, peguei aqui não precisa entrar lá no shopping e tudo mais. O robô Né? pega e entrega na lanchonete. Ele pega da lanchonete e entrega num Estou ponto. imaginando aqui um atendente do McDonald's. É. Opa, chegou, tem nome? Tem nome esse robô? Dá para dar um apelido para o robô? Esse aqui é o SD02, SD02 e esse aqui é o SD03. Mas ele não pega o apelido de apelido carinhoso, É, o Pedrinho, não rola isso, não. Não, Chegou o Pedrinho, não tem isso. tem um carinhoso que é Ada, que é o que está no Ada. iFood, o que tá no iFood é Ada, porque é da Ada Lovelace, né? Isso está Então, funcionando, isso já existe. sim, já existe, já existe. Tem em vários shoppings em São Paulo, né? Então a gente está operando também a gente vai começar na Volkswagen também esse ano. Então essa que é a operação dele. Então o que acontece? Ele faz essa de primeira e última milha, como eu estava te falando, né? Que ele consegue entregar facilitar para o motoboy pegar no shopping, e em vez de ele entrar no condomínio, ele só bota no robô, ali no início, o robô está esperando ele no condomínio, na entrada. Ele só entrega lá, tchau. Não precisa se preocupar com ter que entrar e tudo mais. Não, ele mesmo vai guiar até a casa da pessoa. Aí o robô vai até a casa da pessoa. Exato, exato. Ele pega elevador também, por isso que ele atua em shopping, e está atuando também nos maiores prédios de Goiânia também, agora que me lembrei, que ele pega shopping de mais de 40 andares ali. Ele pega shopping, desculpa, ele pega elevador, né? Ele pega elevador e ele consegue selecionar o andar dele para poder entregar naquele local. Seleciona como é que ele aperta no botão? Como é que... Tem uma interface aí. Tem uma interface. Tem uma interface, não é mecânica, é uma interface, vamos dizer assim. Já o próprio prédio Está adaptado. tem tecnologias Exato. adaptadas. Tipo assim, vou falar como um leigo. Acho que eu posso errar, que eu sou engenheiro ambiental, né? É uma conexão Bluetooth Digamos. do elevador que
que se comunicaram através de uma rede, uma onda eletromagnética. Isso, perfeito. E fez um acionamento autônomo aí. Isso, é como se fosse uma telepatia aí do robô, né? Rapaz. Telepatia. É bem Rapaz, desse eu lado falei aí. muito como leigo, eu tentei falar um pouco mais técnico. A telepatia fica mais legal. E a empresa, esse robô aqui, é da empresa que tu atua hoje, é da empresa que tu trabalha. Isso, é. Ela que é a desenvolvedora desse robô aqui. Isso. Uhum. E aí ela presta serviço pro iFood. O iFood é sócio da empresa também, na verdade, mas aí O então iFood fica é uma sócio. coisa que encaixa bastante, fica uma coisa bem, uma boa sinergia ali. Tanto é interessante para eles e para a gente também, né? Tá executando esse tipo de tarefa. E a gente tem o objetivo de tentar expandir, tentar fabricar mais robôs esse ano. Esse daqui a segunda versão. Na outra foto tá o SD-03, que é o outro robozinho que está do lado. E aí a gente vai atualizar essa versão aqui para a segunda versão, que é essa daqui, né? Essa segunda versão, que aí ele já tem mais mobilidade, é mais fácil a mobilidade, a parte de eficiência energética dele, a autonomia dele vai aumentar, a questão da carga dele também vai ficar mais conveniente. Agora ele consegue aguentar até 30 quilos por enquanto, né? Então ele tem muito potencial aí. E uma coisa interessante, a gente conseguiu, porque já existem esses robôs nos Estados Unidos, de várias empresas, né? Show. Várias empresas. Inclusive, Pedro, eu vou te interromper, mas eu já quero que tu caminhe para a fala final, porque a Beleza. entrevista foi tão interessante que voou. Já caminha aí para a fala final, porque eu vou ter que te fazer um convite ou para você voltar. Eu tô querendo conhecer mais gente que nem você, cara. Esse mundo aí dos robôs eu curti pra caramba. Então já fala aí um pouquinho aí dessa fala final do projeto, da robótica, para a gente encerrar essa entrevista. Beleza. Pessoal, não tenham medo de robô, tá? Vai dar tudo certo, vai ficar tudo certo. Não, mas é uma área que, assim, tem muito potencial de ajudar o ser humano a subir, chegar em níveis que nunca a gente conseguiria sem o robô, né? Inclusive, na parte tanto educacional quanto de construção, né? E a gente vai conseguir chegar em pontos muito interessantes. Então, eu acho que a gente vai ter um futuro muito promissor aí, tá? Com robótica e inteligência artificial. Principalmente se os governos conseguirem botar bordas ali que não devem ser transpassadas, né? Que você não cai naquela questão um pouco mais delicada. Legal. Pô, Pedro, cara, que surpresa boa foi a tua entrevista. Obrigado. Fiquei empolgado, cara, de te ouvir. Provavelmente quero te ouvir num outro programa. Opa. Cara, é uma ciência, tem muita coisa para discutir sobre isso. Mas eu quero te agradecer. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigado por ter aceitado. A gente se conheceu Obrigado. aqui pela primeira vez. Sei que você é um paraense que mora há Exato. mais de 10 anos em São Paulo. Tá de férias aqui. Foi coincidência. Pegamos aí uma brechinha do seu tempo aqui no Pará. Exato. Obrigado por ter aceitado. Muito Parabéns, obrigado pelo cara. convite. Assim, te ouvi, percebi que tu tem... Não sei se posso falar na televisão, né? Vou usar Paixão? Paixão, melhorou. Eu usei uma palavra que Eu talvez- pensei no que tu pensou, só na que eu... TV. então Cara, paixão pelo que tu trabalha, cara, assim, percebi que tu é um cara muito inteligente e gostei de te ouvir. Não sei se tu dá aula. Não, mas pretendo. Foi um dos tá. objetivos de ter feito pós, né? Era legal. para dar aula, mas eu acabei por acidente chegando aí. Legal. Então, Pedro, muito obrigado. Beleza, obrigado. E muito obrigado a você também que está curtindo essa entrevista. Não tenho dúvida que eu curti daqui, você curtiu aí do sofá da sua casa, comendo uma pipoquinha. E como eu sempre falo, todo sábado às 15 horas nós temos um compromisso marcado para trazer uma entrevista top como a de hoje com o engenheiro Pedro. Então, todo sábado às 15 horas, aguardo você aí no sofá da sua casa, a gente aqui nos estúdios da Rede TV, para mais uma entrevista leve, mas muito inteligente. E assim encerramos mais um episódio do programa Engenheirando. Fui!